pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mente Biológica. E no vídeo de hoje vocês irão conhecer um pouco mais sobre o maravilhoso mundo dos fungos, onde serão apresentadas as características mais importantes do reino fungi e como ocorre a divisão das famílias. Por fim, irão entender qual a relação destes seres com a maldição de Tutankhamon. Você sabia que o maior organismo ainda vivo na Terra é justamente um fungo? Pois é, ele se localiza em uma floresta em Oregon, nos Estados Unidos, e tem cerca de 9 km². Surpreendente, né? Os fungos são mesmo incríveis. Bem, vamos lá. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Os fungos pertencem ao domínio Eukarya, ou seja, são indivíduos eucariotos cujas células têm um núcleo verdadeiro e organelas membranosas. Eles formam o reino fungi, um grupo bastante diverso e fundamental nos ecossistemas, incluindo organismos como cogumelos, mofos, bolores, leveduras e líquens. E pasmem, estes organismos estão mais próximos dos animais do que das plantas. Afinal, os fungos e os animais estão agrupados em um supergrupo chamado Opisthokonta, que tem como característica em comum a presença de célula com flagelo posterior. Embora eles sejam sésseis, ou seja, não se locomovem e formem parede celular, assim como as plantas, essa parede celular é formada de quitina, como no exoesqueleto de artrópodes, e sua reserva energética é a mesma que a de animais, o glicogênio. Fungos podem ser muito variáveis quanto à estrutura corporal. Algumas espécies são unicelulares, chamadas genericamente de leveduras. Outras são coloniais ou pluricelulares, sendo estes últimos constituídos por filamentos alongados, denominados de hifas, e o conjunto de hifas é chamado de micélio, capaz de formar as estruturas reprodutivas. Hifas septadas apresentam septos, que podem possuir poros, e hifas cenocíticas são aquelas contínuas, sem separações. As leveduras não compõem um grupo filogenético, mas sim um grupo baseado em uma característica morfológica que é a de serem todos organismos unicelulares. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada, principalmente por brotamento. Saccharomyces cerevisiae talvez seja a levedura mais famosa, importantíssima para a fabricação de pães e bebidas alcoólicas. Contudo, existem muitas outras espécies, inclusive algumas patogênicas, como as responsáveis pela candidíase e por um tipo de meningite. Leveduras também são essenciais para estudos científicos, devido à sua simplicidade, facilidade de manipulação e versatilidade. Portanto, são uma importante ferramenta de biotecnologia. Atualmente, dividimos os fungos em 6 principais grupos, e já vai tirando o print desse infográfico top para fazer aquela revisão para a prova. Bem, os quitidiomicetos são amos aquáticos com esporos flagelados e um dos grupos mais ancestrais ainda vivos, contendo algumas espécies parasitas de anfíbios. Os zigomicetos são os famosos fungos de pães e frutas e têm grande importância industrial. Algumas poucas espécies são parasitas, mas a maioria se configura mesmo como saprófitas, ou seja, que se alimentam de matéria orgânica morta. Além disso, os esporos são formados em zigoesporângios na reprodução sexuada. Os glomerulomicetos são fungos de hifas cenocíticas sem reprodução sexuada conhecida e são famosos por realizarem relações mutualísticas com as plantas, formando micorrizas com raízes. As micorrizas são uma forma de simbiose na qual os fungos auxiliam a planta na absorção de água e nutrientes e fazem a proteção das raízes, e em contrapartida, os fungos se beneficiam do recebimento de açúcares e outros compostos para sua sobrevivência e crescimento. Os ascomicetos geralmente possuem hifas septadas e são um grupo economicamente muito relevante, incluindo patógenos de plantas e animais, mas também são importantes para a produção de alimentos e medicamentos. Além disso, este grupo é responsável pela formação de líquens quando em simbiose com algas, uma vez que os fungos auxiliam na absorção de nutrientes e as algas, seres clorofilados, fornecem compostos gerados pela fotossíntese. Os líquens podem ser considerados como importantes bioindicadores da qualidade do ar, já que muitas espécies são extremamente sensíveis a poluentes. Afinal, sem a presença de raízes, a absorção de nutrientes é feita diretamente da atmosfera e da água da chuva. O filo Ascomycota compõe o maior grupo de fungos, incluindo desde organismos unicelulares, as tais leveduras, até filamentosos. A reprodução sexuada se dá com a formação de esporos, chamados de ascósporos, que são liberados no ambiente por estruturas chamadas de ascos.
Os basidiomycetos são talvez os fungos mais famosinhos entre o público, já que eles desenvolvem os chamados corpos de frutificação, popularmente conhecidos como cogumelos, formados pelo pileu, parte superior do chapéu, pelo himênio, conjunto de pregas na parte de baixo do chapéu, e pela estirpe, o pé do cogumelo, parecem ter saído diretamente do mundo do Super Mario, não é? Mas existem diferentes tipos de cogumelos, além daqueles comumente conhecidos pelo seu uso na alimentação. Por exemplo, champignon e shiitake. Outros podem ser extremamente perigosos, como popularmente chamado de guarda-sol mortal, que possui um veneno muito nocivo causador de graves problemas gastrointestinais. Há ainda aqueles que, quando ingeridos, têm efeitos alucinógenos, como a famosa Amanita muscaria, cujo principal composto é o ácido ibotênico, ou ainda o Psilocybe cubensis, associado ao estado meditativo para a prática de yoga. Contudo, o uso dessas espécies vem com efeitos psicoativos e pode ser extremamente perigoso, e é pouco válido do ponto de vista científico, podendo gerar graves efeitos colaterais físicos e psicológicos. Por fim, há um grupo menos conhecido chamado Microsporidia, composto por organismos extremamente especializados em parasitismo intracelular, com esporos contendo um único conjunto de organelas e um aparato chamado tubo polar, com função de colocar os embriões diretamente no citoplasma da célula hospedeira. Fun fact: esses organismos têm o menor genoma já mapeado. Por mais que estes sejam os 6 principais grupos de fungos, propostas recentes baseadas em filogenia molecular indicam a existência de 19 filos no reino fungi. Fungos desempenham um importante papel para a natureza, como trabalhos de biorremediação e decomposição da matéria orgânica, garantindo a ciclagem dos nutrientes, e um papel de destaque na indústria alimentícia e farmacêutica, como a produção de bebidas e alimentos fermentados, e também produção de medicamentos, como por exemplo a penicilina, produzida inicialmente por um fungo do gênero Penicillium. Mas nem tudo são flores, e como foi falado, fungos também podem ser muito danosos a outros indivíduos, podendo causar doenças em seres humanos, desde as mais simples, como as pequenas micoses, até fatais infecções sistêmicas. Tratar doenças fúngicas é muito complicado, pois devido à semelhança de suas células com as nossas, é muito difícil encontrar medicamentos eficazes apenas contra as células dos fungos, sem causar lesão nas demais células do corpo da vítima. Fungos também são um grande dilema para a produção agrícola, tomando conta não somente dos alimentos armazenados em silos, mas também das próprias lavouras, por exemplo, causando a chamada ferrugem do café. E o perigo não está somente em perder todo o alimento. Há também o problema das pessoas acabarem consumindo alimentos contaminados sem saberem e ingerindo componentes muito tóxicos produzidos pelos fungos ali presentes. Algo muito curioso sobre este reino é o fato de que fungos podem se comunicar. Dá para acreditar? Pois é, por meio de complexas redes subterrâneas formadas pelos micélios, que eles podem se comunicar entre si e realizar a comunicação entre plantas, a partir das micorrizas. Mas agora vocês devem estar se perguntando: tá, agora eu já sei mais sobre esse grupo tão fantástico e sua importância, mas como eles se relacionam com essa tal de maldição de Tutancâmon? Em novembro de 1922, durante uma missão arqueológica, foi descoberta a tumba de Tutancâmon, no Vale dos Reis da cidade de Luxor, no Egito. A descoberta revelou muitos objetos conservados do Egito Antigo. Porém, pouco tempo depois, o financiador da expedição, Lord Carnarvon, morre repentinamente, apenas 5 meses depois da abertura da tumba. O caso foi ganhando atenção da mídia, que intensificou especulações de que uma suposta maldição antiga que protegia a tumba pela eternidade estava relacionada à sua morte. Suas causas de morte são incertas, sendo a teoria principal a de que foi causada por uma infecção originada de um corte realizado numa picada de mosquito. Entretanto, existem teorias que, convenhamos, são mais interessantes, de que a tumba também armazenava esporos de um fungo chamado Aspergillus flavus. Aspergillus é um gênero de fungos ascomicetos que são os causadores da aspergilose, uma infecção que causa uma bola de fungos nos pulmões do paciente, que tem como sintomas pneumonia e hemoptise, tosse com sangue. O quadro clínico de Carnarvon se apresentou similar a outros quadros de aspergilose, onde o esporo pode permanecer adormecido por meses.
Notícias da época diziam que ele sofria com muita dor causada pela inflamação nas vias aéreas e nos olhos, uma descrição de sintomas consistente com sinusite invasiva de aspergilos. E a ocorrência desse tipo de contaminação não parou por aí. Em 1970, a história se repetiu quando 10 cientistas morreram pouco tempo após o desbravamento do túmulo de Casimiro IV da Polônia, e a análise dos corpos apontou justamente para a presença deste fungo. Contudo, com o avanço da ciência, este fungo fatal pode se tornar um elemento-chave no combate ao câncer. Pesquisadores norte-americanos conseguiram modificar moléculas, mais especificamente peptídeos, produzidos por estes fungos em compostos eficazes contra a leucemia, uma vez que elas têm a ação de interromper a reprodução celular descontrolada por meio do bloqueio da formação dos microtúbulos. Portanto, essa descoberta abre um campo para o estudo de novos fármacos promissores até então desconhecidos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais. Não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E para os que ficaram até o final, o desafio é encontrar e fotografar um fungo e postar no Instagram com a hashtag Mundo dos Fungos. Até a próxima, galera!